Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sejamos bem-vindos para começarmos mais um momento especial onde meditamos na palavra. Todos os dias a palavra de Deus, ela fala muito conosco, ela fala muito ao nosso coração e nós precisamos, ficar muito atentos com relação a isso e vigilantes, como olhar para a palavra, como medir a palavra, como sentir a palavra. A palavra ela é muito profunda. Então, assim, toda vez que a gente estiver ouvindo, toda vez que a gente estiver recebendo a palavra, nós precisamos receber a palavra de uma forma individual, assim, como eu recebo, como eu atraio, como a palavra lançada. E o nosso tema de hoje é como Jesus me vê. É muito importante eu ter esse relacionamento com Jesus, eu ter essa comunhão com Ele, para que o crescimento seja de dentro para fora. Boa noite, Onofre. Boa noite. Então, assim, o tema é como Jesus me vê. Você tem que chegar nessa atmosfera de que, Jesus está te vendo, como Ele te vê, Isso é que traz crescimento espiritual, individual, porque de muitas formas, cada um tem uma maneira de enxergar, cada um tem uma maneira de ver, mas como realmente Jesus me vê, isso é o tema de nós, o tema nosso na noite de hoje. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus, porque só Ele é digno, Só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então que Ele venha falar ao nosso coração mais uma vez, que Ele venha, nos dar direção, que a gente aprenda um pouco mais hoje de como Jesus trabalha, de como Jesus age, de como Jesus vem ao meu encontro, de propósito realmente ser divino e não propósito ser apenas no meu intelecto. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento especial. Estamos aqui, Pai, juntos, unidos, na mesma fé, na mesma ligação espiritual aqui, para que a gente possa ser, Deus, abençoado com a Tua palavra. A Tua palavra entrando no nosso coração, ela plantada no nosso coração, ela vai fazer com que os frutos aconteçam em nós, que as Tuas bênçãos sejam, reveladas em nós, e que a gente veja assim profundamente, como o Senhor olha para cada um de nós. O mais importante da caminhada do homem, da mulher, do ser humano, não é como simplesmente as pessoas veem a sua caminhada, mas como Jesus realmente vê, a nossa caminhada. Então, Pai, a questão é como o Senhor vê cada um de nós. Esse é o tema, esse é o estudo de hoje, essa é a revelação da Tua palavra em direção ao nosso coração. Amém. Glória a Deus. Você já pensou sobre isso? Como Jesus vê você? O que é mais importante para você? Como Jesus te vê? Como você se vê? Como as pessoas te veem? O que traz mais crescimento para mim, para minha vida, é quando eu entendo a maneira real de como sou visto por Jesus, o Cristo. A sua palavra,
tem um exemplo muito maravilhoso, muito tremendo, que é contado para nós como Levi, que era Mateus, ele foi alcançado por Jesus para caminhar com ele. E nós vemos esse estudo no livro de Marcos falando sobre como Levi foi alcançado. Nós vemos também no livro de Lucas e nós vemos no próprio livro de Mateus, ou seja, 3 evangelhos, né, falando ali para nós como Levi, que é Mateus, foi alcançado por Jesus e foi chamado para caminhar com ele. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, o meu entendimento, assim, para a caminhada espiritual, ela deve ser, assim, sabe, bem na fé, acreditando de como eu sou visto por Jesus. Muitas vezes nós caminhamos na caminhada pelo que nós vemos em nós, pelo que nós aprendemos, mas o correto de andar é andar em cima daquilo que Jesus vê, em cima daquilo que Jesus tem para a minha vida, porque só Ele conhece o ontem, o hoje e a eternidade. O Senhor sempre nos trata pela eternidade, pelo que Ele tem para nós. Ele sempre vê o nosso máximo, ainda que a gente não tenha alcançado esse máximo, porque o Senhor sabe, né, o que foi feito na cruz por cada um de nós e como, né, a gente alcançou esse máximo. Esse máximo não foi alcançado pelos meus méritos, nem pela minha habilidade, nem pelo meu entendimento. O nosso máximo espiritualmente é alcançado na cruz do Calvário, quando Jesus ele morre por mim e por você. Sabe, ali é pago um alto preço e eu recebo tudo que Jesus tinha nele para a minha vida. Então sou amado, sabe, como Jesus foi amado. Você, sabe, tem esse entendimento? Isso é muito forte. Você ser amado por Deus como Jesus foi amado, isso é muito tremendo. Raicleison, saudade também de vocês, saudade da gente estar juntos. Logo, logo a gente vai estar cultuando junto. Amém? Enquanto isso não passa, a gente aproveita essa ferramenta aqui que o Senhor tem dado para cada um de nós. Então, o tremendo de caminhar não sabe, em cima daquilo que eu acho, daquilo que eu entendo ou daquilo que eu vejo. Porque muito mais profundo, em muito mais profundidade espiritualmente, tem o Senhor Jesus por cada um de nós. Então nós vamos ver aqui um exemplo claríssimo, sabe, em 3 evangelhos, no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas e no evangelho do próprio Mateus, como ele foi alcançado por Jesus Cristo. Vamos começar aqui no livro de Marcos. Você vai ver que tremendo isso, que tremenda essa revelação, e você pegando esse entendimento para você, tá bem? Toda vez que você for ouvir uma palavra, se você for em algum lugar, em alguma igreja, em alguma live, e você for ouvir uma palavra, busque receber essa palavra no seu espírito, no seu coração. Busque receber a palavra para você. Não leve isso para outra pessoa. Se fulano tivesse ouvido, se pessoa tivesse ouvido essa palavra. Não, traga sempre para você a palavra. A palavra, ela faz aquilo que ela, sabe, tem um propósito quando eu tomo posse dessa palavra. Então aqui no livro de Marcos 2,13 está escrito assim: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava, e passando, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue, e levantando-se o seguiu. Essa aqui é a visão de Marcos, no evangelho de Marcos. Marcos, sabe, um homem muito usado por Deus, mas ele tinha a visão ali da forma dele, como ele via Levi, como ele via Mateus. Ele escreveu inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, mas na capacidade dele de interpretar e de compreender.
E note que aqui quando Marcos fala, ele deixa, sabe, bem assim para a gente, sabe, ver que o foco dele, ele disse assim, que Jesus passando, ele viu Levi, o filho de Alfeu. Ele disse que a visão de Marcos, quando Jesus estava alcançando Levi, que é Mateus, era, sabe, olhando para o passado dele. Quando fala filho de Alfeu, o entendimento dele era olhando para o seu passado. E no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 7, a palavra é a mesma, mas a visão é diferente, porque a visão é individual. E aqui, né, a gente viu como Marcos viu e agora a gente vê como Lucas viu. Lucas 5, 27, está escrito assim: e depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. Tremendo. Nós sabemos que Lucas era um médico, né? E ele olhou aqui para a área profissional. Ele viu que ele era um publicano, um cobrador de impostos, sabe? Ele viu na visão profissional quem era Levi, quem era Mateus. E Marcos já viu na sua caminhada, na sua descendência, já viu de quem ele era filho. Então ele falou sobre o passado. Isso é muito interessante. Cada pessoa olhando para mim, ela vai ter uma dimensão de Cristo na minha vida. Mas a verdadeira dimensão só você pode ter. Porque você tendo intimidade com Jesus, sabe, você vai compreender realmente o que Jesus falou. E nós olhando aqui no livro de Mateus, que era Levi, quando Jesus chega, agora narrado por Mateus, o próprio que foi tocado ali naquele momento. Ele diz assim: e Jesus passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. A revelação para hoje, para essa noite, é essa. Ninguém vai saber mais de você, do seu chamado, do seu ministério, da sua vida espiritual do que Jesus. Sabe, você tem um entendimento, mas Jesus tem um entendimento muito maior. Porque Jesus, ele já conhece o todo completo da história, né? Quando nós virmos Marcos falando, Marcos fala sobre filho de Alfeu. Quando a gente vê Lucas falando, Lucas fala sobre um publicano, né? Um vê de uma maneira, um vê de outro. Mas quando vê Mateus, aquele que teve o contato com Jesus, quando a gente tem um contato com Jesus, algo muito maior é revelado sobre nós. Então naquele momento ali, Mateus, que ainda era Levi, para todos que ali estavam, mas Jesus via ele de uma forma diferente do que todos já viam. Então quando Jesus chega, sabe, olhando de longe, Marcos e Lucas ali próximos, eles viram de um jeito, mas Levi, que era Mateus, pôde ter a experiência face a face com Deus. Então é importante eu ter um relacionamento direto com o Senhor, é importante eu ter uma caminhada direta com Jesus, porque Jesus, ele sabe que se eu me dobro ali, que se eu me lanço nos braços dele, sabe, eu vou encontrar o verdadeiro propósito que Jesus tem na minha vida, que é muito maior do que talvez eu mesmo esteja acreditando. Olha como Jesus fala para ele. Ele diz assim, Mateus, né? Jesus já fala sobre o futuro dele, sabe, independente da circunstância que ele estava ali, das lutas que ele estava enfrentando, sabe, quando Jesus olha, Jesus já vê Mateus ali, sabe. Então, como Jesus me vê, não é como eu me vejo. Eu preciso entender que a capacidade conquistada na cruz para a minha vida, que trouxe justificação, é muito maior do que eu penso sobre mim.
Sabe, muitas vezes você pode pensar assim, mas eu não estou bem, não estou tão bem na caminhada, sabe, eu não estou legal, eu estou fraco. Mas a revelação é, e o que Jesus pensa de você? Porque o que Jesus simplesmente quer de mim, de você, é que eu creia na obra que foi feita por Ele, não na obra que foi feita e é feita por mim. Quando eu consigo ouvir a voz de Jesus, eu consigo, sabe, entender que Jesus tem uma obra realmente maravilhosa para executar na minha vida. Ele não viu Levi, ele não viu o filho de Alfeu, ele não viu um publicano. Sabe, para nós que sabemos que o publicano era como um traidor para o povo judeu. Ele era um judeu que cobrava impostos do judeu. Então ele cobrava para os romanos, ele era considerado um traidor. Então imagina, sabe, muitas vezes as pessoas olhando de fora, veem as pessoas de um jeito. É como alguém que pega um livro, simplesmente pela capa, e diz, não vou ler esse livro porque eu não gostei da capa. Mas muito mais, sabe, importante do que a capa, do que a aparência, do que o que as pessoas estão vendo, é o conteúdo que você tem aqui dentro. E nada e nem ninguém maior de que Jesus para saber aonde eu e você podemos chegar e o que nós podemos alcançar. Sabe quanto todo mundo está vendo um filho de Alfeu, um publicano que enganava? Sabe, Jesus já estava vendo Mateus. Então talvez muita gente não confie no seu ministério, na sua forma de caminhar, mas isso não tem problema, cada um tem a sua visão. A questão é, como Jesus me vê? Como Jesus me vê? Aqui, para mim, que estava lendo, ele ainda era Levi, porque ele ainda não tinha caminhado com Jesus, ele ainda não tinha, sabe, aprendido com Jesus. Jesus estava chegando no primeiro encontro e já chamava ele de Mateus, porque toda vez que Jesus chega na vida de alguém, ele não chega para apontar nem o passado e nem aquilo que ele está fazendo. Quando Jesus chega na vida de alguém, é para apresentar o futuro poderoso ao qual foi conquistado na cruz do Calvário pela sua própria pessoa, para a felicidade minha e sua. Então nada melhor do que confiar naquele que nos chamou para essa linda e boa obra. Isso é tremendo. Às vezes, sabe, vai chegar dias e momentos que nem nós vamos acreditar tanto como Jesus acreditou, morrendo por mim e por você. Amém? Essa é a palavra do meu e do seu coração. De que forma estão nos vendo e de que forma eu estou me vendo, né? Mas a forma é como Jesus me vê. Jesus me vê como um derrotado, sim ou não? Como alguém que não tem condição? Não, Jesus sempre nos vê como alguém que está pronto pelo sacrifício da cruz. Amém? Acredite no chamado de Jesus para a sua vida. E sempre que for ouvir uma palavra em algum lugar, não pegue a palavra para que, sabe, seja jogada para outra pessoa. Pega a palavra e coloque no seu próprio coração. A palavra é para mim. Toda palavra que é ministrada, ela tem que ser para mim, sabe? Tem que ser para mim. Nós já vimos casos assim, às vezes a pessoa está recebendo ali a palavra, né? Está buscando ali de alguma forma, está recebendo ali na igreja, e de repente vem uma palavra que ele lembra de alguém. Ele disse assim, poxa, se a pessoa tal pudesse, né, ouvir essa palavra. Então a gente sempre tem a fórmula para alguém.
Mas como é que o Senhor quer que realmente a gente trabalhe? Ele quer que eu receba a palavra, Ele quer que eu diga sim e vá segui-lo. Por quê? Porque a palavra vai ser plantada na minha vida, sabe? Isso vai ser regado sobre mim e essa árvore vai ser, sabe? Ela vai crescer e começar a dar frutos. Então é nessa hora que aquela pessoa que eu pensei que tinha que receber a palavra, ela recebe a palavra não como pregação, mas como testemunho visto na minha vida e na minha caminhada. Nós olhamos hoje, assim, algum tempo que a gente tem caminhado com o Senhor e a gente vê quantas pessoas nós alcançamos para viver essa vida de intimidade com o Senhor Jesus, sabe, muitas vezes quase nem falando, mas pelo modo deles verem na nossa vida o que Jesus tem feito, a paz que Ele tem nos dado, a alegria que Ele tem nos dado, o amor que Ele nos tem nos dado, a maneira como Ele cuida de cada detalhe na nossa vida. Por quê? Porque Jesus, Ele crê, sabe, Ele sabe muito mais do que o próprio eu que eu tenho aqui na minha vida. Ele sabe. Então a palavra de hoje é como Jesus me vê, sabe? Às vezes você pode dizer, eu sou filho de fulano, a minha vida não vai bem, eu trabalho com isso, isso Deus não vai gostar do que eu trabalho, sabe? A questão não é de quem você é filho, ou aonde você mora, ou a sua qualidade que você tem, ou a sua vida financeira. A questão é que Jesus te vê, sabe? Já por algo tremendamente preparado quando você diz sim para Ele. Toda vez que Jesus chega diante de alguém, Jesus não vê, sabe, simplesmente aquilo que não serve, mas Jesus já entende que serve. Por quê? Porque Ele mesmo conquistou tudo que o homem precisa na cruz do Calvário. Então hoje nós damos graças a Deus, louvamos a Deus por nossa família, sabe, também ter recebido Jesus Cristo da maneira que nós recebemos. Há uma perfeição na nossa vida? Não existe essa perfeição, porque não existe ninguém perfeito na terra. Mas há o quê? Um sim, alguém que diz, eu quero ir com Ele, eu vou com Ele, porque sabe, existem várias maneiras e várias pessoas nos vê cada um de cada jeito. Jesus fez essa pergunta para os discípulos responderam de um jeito, os seguidores responderam de outro, uns diz que é profeta, uns diz que é Elias, sabe, João Batista ressuscitado. Então cada um vai ter um ponto de vista sobre a vida do próximo, mas o verdadeiro ponto de vista está em Jesus Cristo. Diga sim para Ele, vá ao encontro dEle, caminhe com Ele, sabe, não espere uma perfeição para caminhar com Jesus, não espere uma melhora para caminhar com Jesus, porque enquanto nós estamos tentando nos arrumar para caminhar com Jesus, sabe, Jesus já nos arrumou na cruz do Calvário. É só nós acreditarmos nisso, sabe, tentar se organizar para ir até Jesus é como alguém, sabe, se limpar para ir tomar banho. Não tem essa possibilidade, isso não existe. E não tem ninguém que possa nos limpar mais do que Jesus. Então que o nosso sim seja para Ele, sabe, muito tremenda essa palavra, que o Senhor coloque ela no teu coração. Marcos viu como filho do Alfeu, Lucas viu como um publicano, mas Jesus viu como Mateus. Então Levi, que talvez pudesse pensar ali naquele momento, eu caminhar com Jesus, né? Mas Jesus não via mais ele como Levi, já via como Mateus. Que tal você perguntar para ele, Jesus, como o Senhor tem me visto, como o Senhor me vê? Sabe, Jesus te vê da sua melhor maneira, na sua melhor capacidade, porque mesmo que isso ainda não esteja acontecendo, se nós começamos a segui-lo, isso é certeza que irá acontecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele, sabe, tem preparado. Tem sido maravilhoso e tremendo caminhar com o Senhor Jesus. Amém? Tem sido muito, muito maravilhoso, muito tremendo, assim, caminhar com o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus, agradecer por mais esse momento. Pai, nós te damos graças, rendemos alegria nesse momento.
O importante é que a gente aprenda verdadeiramente como o Senhor nos vê. Sabe, não se importando como as pessoas têm nos visto, não se importando às vezes até como a gente mesmo tem nos visto, mas buscar o melhor ponto de vista, a melhor forma de ser analisado. Ninguém é melhor e ninguém tem uma capacidade tão tremenda como Jesus de analisar algo. E quando Jesus chega diante de Levi, ele vê Mateus. E quando Jesus chega diante de nós, ele vê a nossa melhor performance, a nossa melhor capacidade. Por quê? Porque ele vê o que pode ser construído na nossa vida quando nós decidimos caminhar com ele. Então que todas as vozes sejam anuladas e que apenas a voz de Jesus encontre endereço e encontre lugar no nosso coração. Amém? Que a nossa vida continue assim, cheia de alegria, cheia de felicidade, porque nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor fez naquela cruz e por tudo ainda que o Senhor fará. Amém? Deus guarde a tua vida, a tua casa e te prospere na presença dele, em nome de Jesus. Amém.